Olá, boa noite a todos. Que alegria estarmos juntos. Plena segunda-feira, uma segunda-feira meio que feriado. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2024. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, e com muita alegria estamos aqui juntos, como todas as segundas-feiras, buscando sempre trazer um tema para a nossa reflexão à luz da doutrina espírita. Então, nós vamos cumprimentando os amigos encarnados, os amigos desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita, mas cumprimentamos também aqueles que vão nos assistir depois, através dos nossos canais do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Telegram. Então, sintam-se bem-vindos, sintam-se fazendo parte dessa família, a família do SEAC de Olambra. E nós aproveitamos, nesse iniciozinho desse nosso encontro espiritual, para lembrar aqueles que estão agora conosco e aqueles que vão nos assistir depois, quem assim desejar, coloque o seu copinho ou a sua garrafinha de água. Ao final, ela será magnetizada. Ao final, nós receberemos o passe espiritual aplicado pelos benfeitores amigos. Então, amigos, vamos com muita fé, com muita confiança, iniciando a nossa noite, lembrando que todas as segundas-feiras nós temos esse nosso encontro. Domingo é o Evangelho no Lar, na segunda é a nossa palestra da semana e na terça-feira é o estudo do Evangelho. E na terça-feira nós temos uma sessão dupla, porque nós temos o estudo do Evangelho de 8 às 8h30 da noite e logo a seguir, aí já não é ao vivo, à distância, nós temos a nossa reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento. Então, quem desejar, anotem o número do WhatsApp do nosso Centro Espírita, que nós passaremos ao final, para encaminhar algum nome para a reunião de vibração. Mas nós vamos abrir uma mensagem para que a gente possa estar nesse clima espiritual. Sabemos que hoje muitos estão aproveitando esse feriado para rever familiares, para descansarem, mas nós estamos aqui porque um pronto-socorro nunca fecha. E uma casa espírita é um pronto-socorro espiritual. Então, nós vamos aqui do livro Vinha de Luz, através do benfeitor Emmanuel e o médium Francisco Cândido Xavier, nós vamos abrir aqui numa mensagem para a nossa reflexão da noite de hoje, antes de iniciarmos o tema da noite. Nós abrimos na mensagem 174, 174. E a mensagem 174, o título é Plataforma do Mestre. Plataforma do Mestre. É uma passagem que se encontra em Mateus, no capítulo 1, versículos 21. Mateus assim se pronuncia: Ele salvará seu povo dos pecados deles. Ele salvará seu povo dos pecados deles. Emmanuel comenta: em verdade, há 2000 anos, o povo acreditava que Jesus seria um comandante revolucionário, como tantos outros, a desvelar-se por reivindicações políticas à custa da morte, do suor e das lágrimas de muita gente. Ainda hoje, vemos grupos compactos de homens indisciplinados que, administrando ou obedecendo, se reportam ao Cristo, interpretando qual se fora patrono de rebeliões individuais, sedento de guerra civil. Entretanto, do Evangelho não transparece
qualquer programa nesse sentido. Que Jesus é o divino governador do planeta, não podemos duvidar. O que fará ele do mundo redimido, ainda não sabemos, diz o benfeitor. Porque ao soldado humilíssimo são defesos os planos do general. Olha que interessante a colocação do benfeitor Emmanuel. Vou até repetir. Que Jesus é o divino governador do planeta, não podemos duvidar. O que fará ele do mundo redimido, ainda não sabemos. Porque ao soldado humílimo são defesos os planos do general. A boa nova, todavia, é muito clara quanto à primeira plataforma do mestre dos mestres. Ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos, viciados pelas más inclinações de governadores e governados de todos os tempos. Anunciou-nos a celeste revelação que ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho, que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. Achamo-nos, até hoje, em simples fase de começo de apostolado evangélico. Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo, para que o homem limpo consiga purificar o mundo. O reino individual, que puder aceitar o serviço libertatório do Salvador, encontrará a vida nova. Repetindo esse último parágrafo de Emmanuel, achamo-nos até hoje em simples fase de começo de apostolado evangélico. Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo, para que o homem limpo consiga purificar o mundo. O reino individual, que puder aceitar o serviço liberatório do Salvador, encontrará a vida nova. A mensagem 174 do livro Vinha de Luz, Plataforma do Mestre. Ele salvará seu povo dos pecados deles. Mateus, capítulo 1, versículos 21. Amigos que aqui nos encontramos reunidos em nome do Cristo, vamos orar, agradecer ao Senhor da vida pela oportunidade de, nessa segunda-feira de Carnaval, estarmos aqui reunidos, buscando a nossa evolução moral e espiritual, com gratidão a cada benfeitor que estão sempre nos auxiliando, as equipes espirituais que, em nome do Cristo, vêm até nós. Nós iniciamos mais esta noite e pedimos, Senhor, esteja sempre em nossos corações, nos envolva com a tua proteção, com a tua paz, dando início a mais esse encontro. Nós só podemos dizer, muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Queridos amigos, que bom estarmos aqui juntos. Boa noite, Lucimárcia. Lucimárcia Luísa de Freitas, seja muito bem-vinda. Boa noite, Sueli Reis, Marta Verso Rosa, Sônia Toledo, Tassimara Sírio, Flávia Soares, todos esses amigos tão especiais, todos esses amigos encarnados e desencarnados, porque nós, espírita, muitas das vezes, nos nossos encontros,
falamos mais para os desencarnados do que para os encarnados, porque eles também estão se preparando para retornarem ao planeta como encarnados. Boa noite, Ana Eliane, seja muito bem-vinda também. Então, amigos, para aqueles que receberam a divulgação do nosso tema da noite, o tema da noite, os alunos dedicados. E eu pergunto aí a vocês que estão agora aqui conosco, quem tiver constrangimento não precisa responder. Quem quiser, responda dentro do seu coração. E quem se sentir confortável, coloque aí. Quando vocês estavam naquela fase de ensino, na fase do ensino fundamental, do ensino médio, às vezes da faculdade, como que era? Vocês eram alunos dedicados ou eram alunos, às vezes, um pouco displicentes, deixavam para estudar na hora da prova, deixavam de fazer as tarefas que foram propostas pelos professores? Como que vocês eram? Sejam sinceras. Não, aqui ninguém vai ser recriminado nem elogiado, somente para que vocês pensem como que eu era quando eu estava naquela fase ainda acadêmica. E muitos, às vezes, que nos acompanham ainda estão nesse processo, ainda fazendo cursos, cursos de várias formas. Então, como que vocês são? Alunos dedicados, alunos relapsos, alunos que às vezes precisam de um puxãozinho de orelha? Me respondam aí. Mas, então, iniciando o tema da nossa noite, os alunos dedicados, nós vamos nos socorrer de O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, no item 9, já quase lá no finalzinho do Evangelho, quando Allan Kardec ele faz podemos dizer, uma revelação muito importante, porque ele diz o seguinte: Deus só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir, porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-las. Interessante essa colocação de Kardec. Nós só temos o que nós podemos oferecer. Deus, ele nos dá missões de acordo com a condição individual. Se eu tenho mais possibilidades, Deus pode se utilizar de mim. Porque o que Kardec diz, as missões são fardos, e fardos pesados. Então, não é qualquer um que tenha condições de carregá-lo, esse compromisso. Mas prossegue ainda o nosso Allan Kardec. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo. É lógico, imaginem um professor que tenha menos conhecimento do que o aluno. O professor fez apenas o ensino fundamental e ele está dando aula num curso de pós-doutorado. Logicamente que não tem cabimento, não teria lógica isso. E é o que Kardec diz, que o mestre, ele sempre precisa saber mais do que o discípulo, do que o aluno. Para fazer que a humanidade avance moralmente, intelectualmente, são precisos o quê? Homens superiores em inteligência e imoralidade, nos diz o codificador. Para que a humanidade avance, é necessário espíritos que estejam acima da média.
E isso nós observamos periodicamente grandes espíritos reencarnam na Terra com essa missão, tanto de desenvolver o lado intelectual da humanidade, como também da moralidade. Mas Humberto de Campos, no livro Boa Nova, no capítulo 6, ele fala sobre o aluno, o discípulo da Boa Nova. Ele diz que o discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus, servindo a sua obra neste mundo. Se eu me professo espírita, se eu me professo espírita cristã, eu sou uma aluna, eu estou nesta condição de seguir essa boa nova, porque o espiritismo é o quê? O cristianismo redivivo. A boa nova é o quê? A boa notícia. Há alguns encontros atrás, nós falamos sobre essa boa notícia. É o Evangelho de Deus que veio através do seu Filho Jesus. Se eu sou uma aluna, seguidora do Evangelho, seguidora da boa notícia, seguidora da boa nova, eu tenho o quê? De servir a Deus. Porque, afinal de contas, se eu me professo uma aluna dedicada, o meu compromisso é servir ao Pai. Servindo de que maneira? Que eu não vou servir diretamente a Deus. Eu vou servir a sua obra, a obra de Deus aqui neste mundo. E Humberto de Campos continua dizendo, ele sabe que se acha a laborar com muito esforço num grande campo. Ele quem? O discípulo, o aluno, propriedade de seu pai, que observa com carinho e atenta com amor nos seus trabalhos. Deus, muitas às vezes dizem assim, Deus não tem tempo para mim, Deus não sabe nem que eu existo, mas não é assim. Ele está atento às 24 horas do dia para cada um de seus filhos. Ele não deixa nenhum de seus filhos ao desamparo. E quanto mais no início que nos encontramos desse processo de evolução, mais presente ele está ali. À medida que vamos adquirindo discernimento, livre-arbítrio, aí ele já deixa a gente um pouquinho mais à vontade para tomarmos as nossas decisões, mas ele nunca se afasta. E os discípulos do Cristo? Será que somos discípulos do Cristo? O termo discípulo, que significa literalmente aluno, aparece no Novo Testamento somente nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Porque o Novo Testamento, além dos 4 Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, tem o Atos dos Apóstolos e tem também outras passagens as cartas de Paulo, tem o Apocalipse, mas esse termo discípulo, ele aparece somente nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos. De emprego em particular, para identificar os 12 apóstolos, em princípio se falava, os discípulos estavam se referindo aos 12 apóstolos. Mas, em geral, designa a ampla variedade dos seguidores de Jesus. Entretanto, continua Humberto de Campos esclarecendo também, entretanto, nem todos os seguidores do Cristo se constituírem seus legítimos discípulos. Nem todas. Aceitando a mensagem cristã e colocando-se a serviço de Jesus. Grande parte da população seguiu o Mestre com qual intenção? Qual era a intenção? Porque se
nem todos os seguidores foram legítimos discípulos, foram alunos dedicados. Grande parte da população que seguiu o mestre, o que eles desejavam? Qual era o objetivo? O que vocês acham? Era em busca de alívio dos problemas que lhes afligiam a existência. E até hoje, passado mais de 2000 anos, é o que nós presenciamos. Na grande maioria, em termos, por exemplo, de casa espírita, quem chega a uma casa espírita, em geral, vai em busca o quê? De alívio, para resolver os seus problemas. Poucos são aqueles que ali ficam como trabalhadores. Mas Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, no capítulo 14, quando fala sobre a edificação cristã, no item, os primeiros cristãos, ele nos orienta que, em virtude dos seus postulados sublimes de fraternidade, a lição do Cristo representava o asilo de todos os desesperados e de todos os tristes. As multidões dos aflitos pareciam ouvir aquela misericordiosa exortação: vinde a mim, vós todos que sofreis e tendes fome de justiça, e eu vos aliviarei. Prossegue o benfeitor, e da cruz chegava-lhes ainda o alento de uma esperança desconhecida. A recordação dos exemplos do Mestre não se restringia aos povos da Judeia, que lhe ouviram diretamente os ensinos imorredouros. Veja, a gente imaginar, estarmos ali ouvindo diretamente do Mestre a sua mensagem. Mas não eram somente para aquele povo da Judeia. Não, Jesus veio para todos. Numerosos centuriões e cidadãos romanos conheceram pessoalmente os fatos culminantes das pregações do Salvador. Em toda a Ásia Menor, na Grécia, na África e mesmo nas Gálias, como em Roma, falava-se dele, da sua filosofia nova que abraçava todos os infelizes, cheia das claridades sacrossantas do reino de Deus e da sua justiça. Jesus veio para todos. Ele não veio para determinados grupos, não. Então, ele se tornou conhecido porque o que ele pregava era o amor, era o sentimento de fraternidade, não de separação. Sua doutrina de perdão e de amor trazia nova luz aos corações, e os seus seguidores destacavam-se de ambiente corrupto do tempo, pela pureza de costumes e por conduta retilínea e exemplar. Aqueles verdadeiros, aqueles primeiros cristãos, eles abriram mão dos seus próprios interesses pessoais para seguirem ao Cristo, para divulgarem a sua mensagem. Ao lado das criaturas que seguiam o Mestre, em busca de alívio para os seus males, havia o quê? Havia uma grande multidão que estava ali em busca de alívio para os seus males. Mas havia os servidores fiéis, que abraçaram de corpo e alma a causa do Cristo, conforme rezam as Escrituras e a tradição. Mas prossegue o benfeitor, orientando e esclarecendo. Em todas as épocas, renasceram no planeta, em todas as épocas,
renasceram discípulos sinceros de Jesus, almas valorosas, que, em razão do trabalho por elas desenvolvido, se constituíram em guardiões e disseminadores da mensagem cristã, estimulando o progresso da humanidade ao longo dos séculos. Porque nós sabemos, antes da vinda do Cristo, muitos discípulos sinceros aqui chegaram para abrir caminho. E após o retorno do nosso governador espiritual, muitos também renasceram para dar a continuidade, estimulando o progresso da humanidade. Mas voltando ainda ao Evangelho, capítulo 21, item 9, Kardec afirma: Deus só confia missões importantes ao que ele sabe capazes de as cumprir, porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los, reforçando o que nós já havíamos colocado. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo, para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente. Mas, amigos, prosseguindo ainda em O Evangelho, Kardec nos diz que, nesse sentido, o verdadeiro missionário justifica-se pela sua superioridade. Vejam, superioridade. O que Kardec quer dizer com se destaca pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Aquele que é um verdadeiro missionário, aonde ele chega, vibratoriamente ele já muda o ambiente. O ambiente se transforma. As pessoas, ele nem precisa dizer nada, só a sua presença já envolve as pessoas que ali se encontram. Muitos ficam até constrangidos com aquela pessoa que ali chegou, porque ele transparece o seu valor. Mas perguntamos, e como poderemos nos transformar em legítimos discípulos do Cristo? O que é necessário fazer? A gente pensa, né? Nossa, eu gostaria então de ser esse aluno dedicado, mas o que eu preciso fazer? Será que eu já estou fazendo? Será que eu preciso mudar alguma coisa? E é o próprio Jesus que nos ensina. É um roteiro. Esse roteiro, que é o nome do livro, através de Emmanuel, no capítulo 13, no livro Roteiro, capítulo 13, a mensagem cristã, o benfeitor traz o roteiro do que nós precisamos fazer se desejamos ser legítimos discípulos do Cristo. Ama a Deus, nosso Pai, com toda a tua alma, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Ama o próximo como a ti mesmo. Não está lá no Evangelho, Jesus nos ensinando, é o que o benfeitor coloca. É o próprio Jesus que nos ensina. Mas não fica aí. Quantos ensinamentos Jesus nos legou? Perdoa ao companheiro quantas vezes se fizerem necessárias.
Parou por aí? Não. É um roteiro, um roteiro. Um roteiro são várias situações, vários itens que precisamos seguir. Empresta, sem aguardar retribuição. Ora pelos que te perseguem e caluniam. Orar, nós muitas das vezes já conseguimos fazer, mas aqui Jesus nos ensina mais. Orar pelos que te perseguem e caluniam. Outro desafio para sermos discípulos sinceros. Ajuda os adversários. Não condenes, para que não sejas condenado. A quem te pedir a capa, cede igualmente a túnica. Se alguém te solicita a jornada de 1000 passos, segue com ele 2000. Lógico que aqui nós não vamos aprofundar, temos que entender que há um simbolismo no que o Cristo nos ensina, mas vamos avançar dentro desse roteiro. Se queremos ser alunos dedicados, não procures o primeiro lugar nas assembleias para que a vaidade te não tente o coração. Quem se humilha será exaltado. Ao que te bater numa face, oferece também a outra. Mas não para por aí. Eu até convido depois vocês a ouvirem novamente esse roteiro ou irem lá no livro, roteiro, no capítulo 13, quando Emmanuel fala sobre essa mensagem cristã, para que possa refletir, item a item, o que eu preciso fazer. Prossegue o benfeitor, lembrando que Jesus nos ensinou. Bendize aquele que te amaldiçoa. Liberta e serás libertado. Quantos de nós nos professamos, eu amo, mas com o intuito quê? De aprisionar. Liberta e serás libertado. Dá e receberás. Prossegue o benfeitor, lembrando os ensinamentos do Cristo. Sê misericordioso. Agir com misericórdia. Faz o bem ao que te odeia. Muitas das vezes é difícil a gente fazer o bem para aquele que nós nos afinizamos. Imagine, fazer o bem a quem nos odeia. Qualquer que perder a sua vida por amor ao apostolado da redenção, ganhá-la-á mais perfeita na glória da eternidade. Quantos cristãos deram a própria vida nos circos romanos ou em outras situações, mas com muita fé. Resplandeça a tua luz. Jesus nos diz que nós temos essa luz dentro de nós, então vamos deixar ela resplandecer. Não sejamos tímidos. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo. O Cristo também fala, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Aqui também temos que ter muito cuidado, porque Jesus, quando o jovem vai de encontro a ele, ele fala isso com o jovem, ele não está dizendo assim,
Ué, o seu parente morreu? Deixa para lá. Não é isso. Temos que ter muito cuidado ao lermos o Evangelho para tirarmos a essência. Porque quando o jovem busca Jesus e Jesus o convida a segui-lo, ele diz assim: mas deixe que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas o pai dele ainda estava vivo. Vejam o cuidado que precisamos ter. Ele estava querendo dizer, o jovem, depois que meu pai morrer, aí eu vou te seguir. Daqui a um ano, 5, 10, 20, 30 anos, deixe primeiro eu enterrar meu pai. E aí Jesus diz o quê? Deixa os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, mostrando para aquele jovem que ele, se ele queria seguir a Jesus, ele não devia ficar aguardando nem inventando desculpas, mas prossegue nesse roteiro. Se pretendes encontrar-me na luz da ressurreição, nega a ti mesmo. Alegra-te sob o peso da cruz, dos próprios deveres, e segue-me os passos no Calvário, de suor e sacrifício, que precede os júbilos da aurora divina. Jesus, ele não ofereceu facilidades, ele nos ensinou. Quem desejar seguir-me, pegue a sua cruz e siga-me. Porque se estamos aqui no planeta Terra encarnados, ainda temos muito a trabalhar na nossa evolução espiritual. Ele não disse assim: quem me seguir vai ter todas as facilidades. Não, porque aí ele estaria auxiliando aquele que precisa ainda aprender. Ele daria o apoio. Venha comigo, vamos juntos. O meu jugo é leve, o meu fardo é suave, mas você precisa quitar os seus débitos. Percebemos, assim, que a existência de cada servidor fiel se resume na adoção de um determinado tipo de conduta, que o caracteriza como homem de bem. É um roteiro longo. E Emmanuel, agora no livro Fonte Viva, no capítulo 58, quando ele fala sobre os discípulos, sobre os alunos, a vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família de corações que se agrupam em torno dos seus sentimentos e para com a humanidade inteira. Então vejam, nós estamos aqui, não podemos nos isolar. Nós temos um conjunto de deveres, em primeiro lugar, com a gente, porque se eu não estiver bem, como que eu posso auxiliar? E a todos os que estão próximos ou distantes. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento. Porque quantos de nós nos perdemos ainda pelo nosso orgulho, pela vaidade, pela prepotência, pela arrogância, pelo ciúme. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Para sermos discípulos de Jesus, é necessário nos disponhamos com firmeza, porque se não formos firmes, nós desistimos no meio do caminho. Precisamos nos dispor com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Então, amigos, para sermos alunos dedicados,
nós precisamos seguir um roteiro. E esse roteiro é a Boa Nova. Esse roteiro se encontra no Evangelho de Jesus. Cabe a cada um de nós buscarmos, refletirmos, segundo a mensagem que chegou até nós, para que dessa forma, um dia, possamos ser aquele aluno que só tira nota máxima, 10 em tudo. Quando chegarmos ao mundo espiritual e que formos avaliados, depois de seguirmos todo este roteiro, nós seremos parabenizados. Paz a todos. Então, queridos amigos, que aqui nos encontramos, cumprimentando todos esses amigos tão queridos que fazem parte dessa família espiritual, a família do SEAC de Olambra, cumprimentando a Sônia Toledo, seja bem-vinda, Arnaldo Reis, Sueli, Eudócia, a nossa querida Tassimara. Nós hoje vamos fazer a nossa vibração, lembrando, nesse feriado, muitos agora estão viajando, não estão aqui conosco. Boa noite, Marta Verso Rosa. Mas nós vamos, como sempre fazemos, fazermos a nossa vibração final. E para aqueles que estão agora conosco, que sentem uma necessidade maior de receber, mantenham-se confiantes, mantenham-se em sintonia. E para os que sentem que têm condições de doar, vamos agora fazer uma grande rede de doação. E nós lembramos aqueles que vão nos assistir depois, que assim também se coloquem, com muita fé, com muita esperança, com muita convicção de que serão beneficiados. Coloque o seu copinho, a sua garrafinha de água, para que vocês possam receber de acordo com as necessidades individuais. E nós, dentro da nossa vibração desta noite, nós vamos pedir por 2 pessoas, pela nossa querida Tassimara Sírio, que pela 2ª vez foi premiada com esse vírus que não quer ir embora, esse vírus Covid, e ela precisa das nossas vibrações, e nós vamos vibrar também por um jovem, Matheus Oliveira, que está no hospital da Unicamp. Então, esses 2 irmãos vão receber as nossas vibrações, o nosso carinho, a magnetização das águas, junto com os benfeitores, junto com a equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes. Eles vão ser assistidos, vão receber também esse passe magnético espiritual para a plena recuperação desses 2 entes queridos, o jovem Matheus e a nossa querida trabalhadora Tassimara. Então, vamos agora juntos, convido todos vocês, vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Jesus a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Porque Jesus disse, quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu também aí estarei. E nesse momento nós pedimos, Senhor, esteja junto a nós, toca os nossos corações, para que possamos sentir, Senhor, a Tua presença em nossas vidas. Vós, que com um simples gesto curaste a tantos, com o olhar, com toque, com a palavra, com saliva e lodo, curaste a distância.
Vós que sois o governador espiritual do nosso planeta Terra, que recebeu a missão através do Pai, essa missão divina para cuidar, para velar pelo nosso orbe. Nós te pedimos, Senhor, por toda a humanidade, nesta noite de segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024, nós te pedimos, Senhor, permita com que teus mensageiros, os governadores espirituais de cada nação, se juntem a nós, para que uma grande corrente de trabalho no bem possa agora se iniciar e que possamos envolver todo o nosso planeta, adentrando nos lares, pacificando as famílias, percorrendo os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas, aliviando, consolando e, com a permissão de Deus, levando a cura. E rogando a doutor Bezerra de Menezes, benfeitor espiritual da nossa casa espírita, para que agora, neste momento, possa adentrar no hospital da Unicamp em Campinas, transformar todo aquele ambiente hospitalar numa luz intensa, numa luz de amor, numa luz de cura, que possa se aproximar do leito do jovem Mateus de Oliveira, para que ele sinta agora a tua presença, doutor Bezerra. Vós que foste médico na última encarnação, chamado de forma carinhosa, o médico dos pobres, porque acolhia, porque auxiliava, sem nenhum interesse material. Dedicou sua vida para aliviar as dores alheias. Nós confiamos em Ti, neste momento, a Tua presença, impondo as Tuas mãos amorosas sobre esse jovem, magnetizando a água, magnetizando todas as medicações, magnetizando tudo que for possível para auxiliar no seu processo de cura. E nós pedimos agora, doutor Bezerra, pela nossa querida Tassimara, trabalhador incansável que tem dedicado suas horas, as horas da madrugada, para aplicar o magnetismo, para aliviar, para curar, que ela agora, que necessita também da cura física. Nós te pedimos, doutor Bezerra, impõe tuas mãos amorosas sobre ela. Retira toda a dor, retira toda a enfermidade, retira esse vírus que a acomete, para que ela possa ter plena condição física, mental, emocional e espiritual, para o seu labor diário e para o seu trabalho no bem. E te pedimos também a magnetização da água, colocando a medicação adequada para retirar toda a dor que ela está sentindo, todo o mal-estar possa ser retirado. E essa água magnetizada seja o complemento para a sua plena recuperação. E confiando no amor que está sendo oferecido,
nós agora vamos pedir, Senhor, pelos nossos próprios lares, familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalho, ambientes de estudos. Pedir por aquele companheiro mais necessitado, mais difícil, mais intolerante. E os benfeitores que se encontram ao nosso lado. Vasculhando as nossas mentes, vão beneficiando a cada um que nos vem ao pensamento. Confiemos nos emissários divinos, que em nome de Jesus acorreram ao nosso chamado. E enquanto os benfeitores vão dando continuidade a esse trabalho, nós vamos agora nos colocar receptivos para recebermos essa energia de amor que verte do alto sobre nós. Sintamos a presença dos emissários do bem, impondo suas mãos amorosas sobre nós. E uma energia de cura percorre todo o nosso ser, célula a célula, molécula a molécula. Nós vamos sentindo os benefícios que vão sendo realizados. A cura do corpo, a cura da alma. Vamos aproveitar esse momento para louvar, agradecer e, se desejar, realizarmos os nossos pedidos em nossos próprios benefícios. Graças vos damos, Senhor, por tudo que recebemos, agradecendo aos emissários do bem, agradecendo aos nossos anjos guardiães, protetores individuais das nossas vidas, agradecendo a Jesus e pedindo ao nosso Mestre que abençoe a nossa semana, que nos conduza sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade,
que possamos estar novamente na próxima segunda-feira, participando deste banquete espiritual. E nós vamos encerrando com gratidão a Deus, nosso Pai, e convidando a todos suavemente, vamos abrindo os nossos olhos, vamos nos situando novamente no ambiente onde nos encontramos, desejando que a doce paz de Jesus permaneça no lar e no coração de cada um de vocês. Muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Queridos amigos, nós vamos encerrando depois de tudo que recebemos. Só podemos agradecer, lembrando. Boa noite, Cirlei, seja bem-vinda. Lembrando que amanhã, terça-feira, 20 horas, nós temos o nosso estudo do Evangelho. Pelo Facebook, pelo Instagram. Terça-feira, 20 horas, de 8 às 8h30 da noite, horário de Brasília. E depois, não é ao vivo, à distância, nós temos a nossa reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento. Então, amigos, quem desejar encaminhar algum nome para essa reunião, a reunião de vibração, ela acolhe tanto o nome dos irmãos encarnados, quanto dos irmãos desencarnados. Quem desejar encaminhar algum nome, ou desejar alguma orientação, ou um atendimento fraterno, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita. Anotem aí o número do WhatsApp para que vocês possam ter ele em mãos. O DDD é o 19, DDD 19 e o celular 99 456 4473. 19 99 456 4473. Um beijo para todos vocês. Nossa querida Tassimara, aqui agradecendo, depois de notícias, Tassimara. Boa noite, Marli Oliveira, seja bem-vinda. Todos esses amigos, domingo, com as bênçãos de Deus, estaremos lá no GEAC, que é o Grupo Espírita Amor e Caridade de Arthur Nogueira, do qual a Cirlei faz parte. Domingo, 15 horas, ao vivo, lá presencial lá no GEAC de Arthur Nogueira, com as bênçãos de Deus. Então, amigos, até amanhã. Fiquem em paz, nos despedindo aqui dos amigos do Facebook. Nos despedindo aqui, deixa eu ver. O Arnaldo, o Arnaldo sempre fala alguma coisa engraçada. Vamos ver o que o Arnaldo está querendo. Venho para a neve, venho ou vejo, não sei, para a neve enorme que vai cair amanhã. Ah, venham. Ô, Arnaldo, só se for de avião particular. Venho para a neve enorme que vai cair amanhã. Deus abençoe a todos. Para ir daqui para Boston, para ir ver essa neve amanhã, tem que ir de avião particular, um jatinho particular. Deixa eu ver se mais alguém aqui postou alguma coisa. Então, eu acho que é isso. Fiquem todos em paz. Beijo para os amigos do Facebook. Até amanhã.